Gostaria de saudar você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Os três povos na visão de Deus. E são eles: Israel, eleição, escolhidos. Segundo, igreja, enxertados, redimidos. Terceiro, gentios, separação e rejeição. Nós vamos, pelo menos, tentar entender desta maneira de que Deus, quando Ele olha para a humanidade, apesar de ser um Deus capaz de lidar com o indivíduo, Deus, se eu pudesse dizer uma maneira de visualizar, se você olhando de cima, vamos dizer que você pudesse sair para cima da terra e conseguisse olhar as pessoas como pontos, né, na terra e visse três cores diferentes. São estes os três povos que Deus vê. Quando Deus vê alguém, Ele com certeza não toma atenção na nossa estatura, na nossa beleza física, na nossa idade. O que Deus vê é se nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Amém? Se fomos, nós somos chamados o quê? Igreja. Éramos gentios, separados de Deus e agora fomos feitos igreja. No entanto, em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, você vai se lembrar comigo que Deus ali chama de um homem a sua genealogia, a sua herança, a família que haveria de seguir do seu lombo, na linguagem bíblica, e ele fez da linhagem de Abraão um povo para si, e este povo tornou-se conhecido como povo de Israel, como os judeus que nós conhecemos hoje. A nação israelita, portanto, é uma etnia especial para Deus. Por que especial? A Bíblia diz que não foi pela beleza de Abraão, não foi por nenhum mérito em verdade de Abraão, mas porque aprouve a Deus escolher a Abraão e dele fazer para si uma nação onde ele engrandeceria o seu próprio nome. Amém, irmãos? Então nós vemos que a humanidade ela é dividida em três povos na visão bíblica, na visão divina. Alguém é israelita, é judeu, ou alguém é gentio. E diga-se de passagem, ser gentio significa não ser judeu. Amém? Antes de Abraão, todos eram só seres humanos, se a gente pudesse dizer de maneira geral, gentios, sem entrar em méritos menores. Mas desta realidade, que inclusive Abraão era uma pessoa idólatra, Deus retira, Deus se mostra, Deus se revela em Abraão e chama este Abraão pela fé, obedece e segue as ordens e orientações deste Deus que ele passa a conhecer agora de uma maneira pessoal, e Deus faz dele, de Abraão, uma nação, e esta trata-se da nação de Israel. Não há outra nação no mundo, irmãos, que Deus tenha com ela um concerto. Israel, portanto, foi eleito. Vamos ao texto de Gênesis. Gênesis capítulo 12, 1 a 3 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda o 7 diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Israel foi escolhido dos lombos de Abraão para ser uma nação. Ali era ainda uma família, em verdade, um homem, amém? Mas Deus disse que a promessa a partir dele seria para uma nação, e esta nação, Israel, é a nação que Deus escolheu para, a partir dela, revelar o plano da salvação para a humanidade, da qual viria Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: porque a salvação vem dos judeus. Alguém se escandaliza com esta palavra, mas não é mentira, pelo contrário, veio da linhagem de Israel. Quando depois apareceu Davi e houve a promessa de Deus que da linhagem de Davi viria o Messias, essa mesma realidade aconteceu, se cumprindo, sendo desde a linhagem de Abraão e chegando até Jesus, esta nação, Deus tinha um pacto para quê? Para mostrar às demais nações o Deus verdadeiro. Você vai se lembrar que as nações da terra eram nações pagãs, que adoram
outros deuses, não conheciam ao Deus Criador. Você pode até lembrar de Paulo, mesmo no tempo do Novo Testamento, entrando nas cidades, achando templos, né? Até que ele disse, eu vim apresentar num destes templos às pessoas, ele disse, eu vim apresentar o Deus que vocês desconhecem, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas historicamente, Israel foi chamado para que as nações da terra vissem a glória de Deus através da sua história. Atos capítulo 13, versículo 17, diz a Bíblia Sagrada: o Deus deste povo de Israel escolheu as nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. A nação de Israel, depois dessa atuação de Deus em favor do seu povo, tirando do Egito, depois os transportando e os milagres que aconteceram no deserto e, por fim, na conquista da terra prometida. Portanto, Deus vê primeiro este povo. E por que um povo geneticamente ou genealogicamente escolhido? Você vai encontrar hoje, por exemplo, na Alemanha, israelitas. Na África, você vai encontrar israelitas. No Brasil, você vai encontrar israelitas. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, muitos israelitas. Todos aqueles que são de sangue e linhagem de Abraão, eles são israelitas porque assim Deus o fez. Você vai se lembrar que a história de Israel foi marcada por alguns julgamentos ou juízos de Deus contra ela, e cada uma delas houve uma diáspora. Não só o cativeiro, que eles tiveram que sair da sua terra e foram levados cativos para outra terra. O povo de Israel não deixa de ser nação porque está espalhado. No livro de Ezequiel, que o Senhor diz: eu os trarei de todas as nações de volta à sua terra. Portanto, 1948 cumpriu a profecia que nós lemos como texto áureo, que é Ezequiel capítulo 37, onde os ossos vieram de todos os lados, que estavam espalhados por todo lado, cumprimento de 36 de Ezequiel, 37 de Ezequiel, e se ajuntaram, voltaram a habitar em sua terra. Isso historicamente aconteceu muito recente em sentido de história, não é? Quando Israel voltou a ser um país, uma nação e ter um governante. Portanto, Deus, quando vê o mundo lá na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, no Brasil, ele vê algumas pessoas com uma cor, vamos dizer que seja azul, ok? Todo mundo que ele vê azul é israelita. Que outro povo existe? São os gentios, são aqueles que são separados da promessa de Deus. Vamos ler um texto bíblico aí, Efésios capítulo 2, versículo 11 a 16, eles não são israelitas, portanto, historicamente são gentios. Efésios 2, 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu vou parar por aí um momento. No primeiro versículo, versículo 11, veja lá como ele diz de nós. Claro que este texto, Paulo está falando em relação à igreja e com a igreja de Éfeso. Capítulo 2, ele lembra a igreja de que nós no outro tempo era o quê? Gentios na carne, incircuncisos. Ora, uma marca que Deus fez com o povo israelita foi na carne, chama-se circuncisão. Você sabe que os judeus, desde o princípio bíblico, do tempo bíblico, até hoje em dia se circuncidam. Ou seja, os bebês machos cortam o prepúcio, né, a pele do prepúcio da criança logo recém-nascido, isso chama-se circuncisão. Então, quem são os gentios no contexto bíblico? Paulo ensinando, são aqueles que na carne eram diferentes dos israelitas, portanto, incircuncisos. Versículo 12, separados da comunidade de Israel, veja aí, e estranhos aos concertos da promessa. Por quê? Você viu comigo em Gênesis 12. Havia uma promessa de Deus para com uma nação. Portanto, os demais gentios, nós que na carne éramos gentios, Paulo está falando aí com a igreja, né? Estávamos separados dessa promessa. Amém? Então, o que aconteceu? Vou ler ainda mais um texto antes de nós passarmos adiante, João 3, 17 a 20, elucidando a realidade dos gentios. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O que mostra aí este texto de João. Os gentios, portanto, queridos, é o que nós hoje conhecemos ou nomeamos na Bíblia como o mundo em geral. O mundo que nós vivemos é um mundo gentílico, bem como era na época de Paulo. Qual é a religião do mundo? O paganismo. Alguém pode dizer, não, irmão, mas tem ateus, tem isso, tem monoteístas que diferem de nós. Não vou entrar no mérito agora. São deuses, mas são pagãos, estão separados e no contexto bíblico de gentios fora do concerto. Ora, e o terceiro povo chama-se a igreja. Vamos ler alguns textos bíblicos aí. 1 Pedro 2:10, a Bíblia diz assim, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então aí está um primeiro exemplo bíblico de que a Bíblia chama a igreja, os salvos em Jesus, de um povo. Portanto, para Deus, no mundo existem três povos: Israel, os gentios e a igreja. Segundo aos Coríntios 6:16, a Bíblia diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus. E o que é que termina aí? E eles serão o meu povo. Então, Deus tem um concerto agora com um povo que não é mais os judeus. Há um povo distinto que saiu dos ídolos, conforme este texto aí de Corinto, aos Coríntios, que saiu dos ídolos, que não tem mais comunhão espiritual, mas que não tem nada a ver também com a nação de Israel. Que povo é esse, irmãos? É a igreja do Senhor Jesus. Então, quando Deus lá de cima vê a terra, ele vê alguns de azul e ele vê outros de vermelho. Vou colocar vermelho porque é o símbolo do sangue de Cristo Jesus. Estes que foram lavados estão marcados com... Irmã, não vai dizer por aí, irmãos, que eu estou dizendo heresia. Deus não vê cor do céu. Estou ajudando para nós entendermos que quando Deus olha para os povos da terra, ainda que Deus tenha a capacidade e lide conosco individualmente, é importante entender que Deus separa, num certo sentido, a igreja, Israel e os gentios. Termino com Romanos 11, versículo 20. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Deixa eu dizer o contexto aí. Quem foi quebrado foi Israel e tu é a igreja, tá? Então não te ensoberbeças, igreja, mas teme. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Queridos, este texto, para quem quer estudar a realidade de Israel, não pode deixar de se aprofundar neste capítulo 11 de Paulo aos Romanos. Aí está duas verdades. Primeiro, que a igreja é este povo que foi enxertado. A oliveira é Israel, a raiz está ligada com Deus, ou seja, Deus foi quem trouxe, fez esta planta existir, e nós que éramos, por natureza, apartados desta beleza, desta graça, desta planta, nós, contrário à natureza, fomos enxertados. Amém? E nós, então, somos este povo chamado igreja. Mas aí está uma promessa. Quantos mais os naturais serão enxertados na própria oliveira? Distinguindo de que Deus, quando olha para a humanidade, ele enxerga três diferentes povos, mesmo que espalhados sobre toda a face da terra, porque assim acontece no dia de hoje. Gentios, tirado dentre os gentios estão a igreja. Então a igreja, você vê, deixa eu fazer mais um comentário aí. No tempo de Paulo, por exemplo, a gente chamava da igreja gentílica. Sim ou não? Por quê? Porque gentio simplesmente quer dizer que não era de Israel. Amém? Mas a natureza, a maioria das pessoas que são gentílicas eram anteriormente pagãs. Mas o que nós queremos aprender e usar a partir de hoje é que quando você se torna igreja,
e se torna vermelho com o sangue de Jesus, você deixa de ser gentio. Quando alguém que é israelita, vou mais adiante, quando alguém que é israelita, isso é profundo, é pesado, pode alguém dizer, será que é assim? É o que diz a palavra de Deus. Quando alguém que é israelita de sangue, portanto, vamos dizer azul, né, se converte a Cristo, torna-se igreja, torna-se vermelho, torna-se salvo, porque entrou pela pregação da graça. Desde a existência da igreja, não deixa de ter o sangue no sentido humano, é israelita. Mas espiritualmente, amém, irmãos? Ele se torna igreja. A Bíblia Sagrada diz que o pacto da graça, se o da lei, irmão, é tanta coisa tremenda, maravilhosa, foi glorioso de Moisés, que não conseguiam aguentar a glória do rosto de Moisés. O apóstolo diz, quanto maior será a glória deste novo mandamento. Não se engane, a igreja é o mistério que estava escondido, foi revelado, é a glória maior que desde Cristo Jesus. Então, se alguém é israelita de sangue e aceitou Jesus, se converteu, foi salvo, foi lavado pelo sangue de Jesus, ele tornou-se o quê? Perfeitamente, igreja. Se alguém era gentio de nascimento, como nós todos nascemos como gentios, fomos salvos pela fé, tornamos-nos o quê? Igreja. Então, para Deus, espiritualmente, humanamente, há os israelitas, porque estes são diferentes dos gentios? São. E por quê? Porque Deus quis assim. Amém? Então, há gentios, há israelitas e hoje, pela graça de Deus, há a igreja.